Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais um culto distrital online. Falando em nome das igrejas adventistas do sétimo dia de Framingham e Seekonk, no estado de Massachusetts, e também Pawtucket, no estado de Rhode Island, região da Nova Inglaterra, Estados Unidos. Por aqui, no nosso horário local, 7h31 desta noite de quarta-feira. Quarta-feira, dia 9 de agosto de 2023. E é muito bom estarmos juntos mais uma vez. Esta é a nossa 16ª semana juntos, estudando a série Quando Deus Fala, o dom de profecia na Bíblia e na história. Isso mesmo, 16 semanas estudando juntos a palavra de Deus, e especialmente neste tema tão relevante para o chamado tempo do fim, os dias em que estamos vivendo. Então, que bom que você está ligadinho com a gente, seja aqui pelo Zoom, ou pelas páginas do Facebook das nossas igrejas e também da família Primeiro Encontro. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, e que nesta noite, mais uma vez, possamos ser alimentados pela palavra de Deus. Eu sempre peço a você que acompanha os nossos cultos para ter, na medida do possível, se você não está dirigindo ou em algum ambiente que não lhe favoreça a oportunidade, mas se você puder ter aí a sua Bíblia impressa em suas mãos, também uma caneta destas que a gente usa para destacar o texto, um bloquinho de anotações, para que nós possamos crescer mais uma vez estudando a palavra de Deus. Como eu disse, estamos na série Quando Deus Fala, estudando o dom de profecia na Bíblia e na história, e hoje a nossa mensagem número 16 traz como título Ellen White e a missão adventista. Temos estudado exatamente o papel dos profetas, especialmente com relação ao cânon bíblico, e já estudamos nestas últimas 15 semanas a certeza de que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, mas também temos pela Bíblia a orientação de que o dom de profecia estaria disponível para o povo de Deus, especialmente neste tempo que antecede a volta de Jesus. Não com a autoridade da Bíblia, mas sim levando as pessoas à Bíblia e a Jesus. Então, que bom que eu e você temos este privilégio de acreditar e aceitar o dom de profecia como vigente, como atuante, nos orientando à palavra de Deus e à pessoa de Jesus. Muito bem, vamos ter aqui uma breve oração, e antes que a gente possa orar, eu sempre peço que você compartilhe o link da nossa transmissão. Então, se você está acompanhando aqui pelo Facebook, por favor, não esqueça de convidar aí os seus amigos, as pessoas que seguem você no seu Face, para que também tenham a oportunidade de acompanhar nossa série especial sobre o dom de profecia. Pronto, já compartilhei aqui o link que nós estamos gerando desde do Facebook da Igreja de Framingham, e agora estou aqui abrindo o Face da Igreja de Seekonk para que nós possamos acompanhar as pessoas que nesta noite estejam conosco. Boa noite para você que já está aqui pelo Zoom, irmã Carolina, irmã Manuel, também a irmã Liz, que Deus seja louvado pela nossa vida. Pelo nosso Facebook de Seekonk, nós temos a Michele Delduc, a Elisângela Almeida, o Marcos Alexandre e também a Valdegrácia Fonseca. Deus abençoe a todos vocês e suas famílias, ok? Sejam muito bem-vindos e que Deus esteja conosco. Pela página do Facebook da família Primeiro Encontro, minha sogra já está aqui, Elci Estevanato, vida longa, ok? Muito bem, boa noite Maria Furcal, Marcones, os meninos, Deus esteja aí com o Marquinhos e o Maxwell, abençoando vocês também. Neste momento, quero convidar a todos, incluindo Edilson Costa, que já chegou por aqui também. Seja bem-vindo, meu irmão. Vamos falar com Deus e, na sequência, louvar ao seu nome. Querido Jesus, mais uma vez na tua presença, estamos agradecidos pelo privilégio
de mais uma adoração em tão boas circunstâncias. Pai, por favor, fala conosco mais uma vez através da tua palavra. Aceita, Senhor, nossos louvores, também que nossas orações cheguem até o teu trono através do Espírito Santo e que seja feita a tua vontade em nossa vida. Para nossa adoração, pedimos a tua presença, a tua bênção com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Quero convidar você a louvar ao nome do Senhor, um hino conhecido com uma letra muito bonita que fala que nós devemos transbordar em amor. Então, vamos louvar a Deus e daqui a pouco estaremos de volta para o momento da oração intercessora e também para o estudo da palavra. Vamos louvar ao Senhor? Senhor, de que vale o meu esforço se não tiver amor? Para que servem as teorias se não tiver amor? E falar com eloquência sem estar em comunhão não atinge o coração. Sentir o teu amor, Senhor, eu te entrego meu viver, dedicando todo ser ao poder redentor desse amor. Senhor, vem estar comigo sempre, quero ser no serviço ao semelhante, muito mais, transbordando em amor. Senhor, quero dar meu testemunho, vivido em teu amor, auxiliar alguém aflito, servindo por amor, inspirar no teu exemplo muita gente sem amor que precisa ver a luz de Jesus. Senhor, que eu aceite ser teu servo somente por amor. Graças a Deus por esta certeza, a certeza de que eu e você podemos transbordar
com este amor em nossa vida. É para isso que fomos chamados por Deus, para que possamos de fato transbordar em amor, receber dele para podermos compartilhar. E que bom que estamos juntos para poder compartilhar este amor, esta mensagem de paz a um mundo tão conturbado como é este que nós estamos vivendo. Então, que bom que estamos juntos mais uma vez, eu e você, para que possamos de fato transbordar em amor, receber para podermos compartilhar. Amém? Muito bem. Nós temos aqui várias pessoas chegando conosco pelo Facebook da Igreja de Seekonk. Nós paramos aqui com o Marcos Alexandre, temos a Michele Del Duque, que nos assiste direto do metrô de São Paulo. Deus te acompanhe e te proteja, hein? Cuidado com o celular aí, que é uma triste realidade essa, né? Infelizmente, mas que Deus esteja com você, Michele, e que você tenha um bom descanso aí do seu dia de trabalho, assim como todos os demais. Também já cumprimentamos aqui o seu Edilson Costa, Edilson e Flor, que Deus esteja com vocês. Lá de Vertentes, Pernambuco, nossa querida Lenice, junto com o esposo Wilson, também o filho João Victor, nós temos lá a Maria Aparecida, o Ariel, a Ariane, seu Rafael, também deve estar em casa agora, o Joãozinho e a sua mãe Célia, mas que Deus esteja com todos vocês. Temos também a Silvana Sintra, temos aqui o vovô Marcos Alexandre, agradecendo a Deus o aniversário de 6 anos da sua netinha Catarina, que Deus seja louvado pela vida da Catarina, Marcos, e que Deus abençoe, não é? Essa sua maravilha de netinha aí, a Catarina. Lenice dando seu boa noite a todos, também está conosco Rosângela Santos, Deus te abençoe, Rosângela, filhos e netos. Também temos aqui a Esther Nascimento, a mais nova bisavó da área, que Deus te abençoe. A nossa querida Michele Oliveira, boa noite, pastor. A minha amiga Carlen está se recuperando da cirurgia. Foi feito o procedimento, ela retirou a sua mama como alternativa para alcançar a cura. Agora ela está recebendo cuidados em casa. Agradecemos as orações e vamos aguardar para que tudo corra bem. A Carlen Aranha, amiga da Michele, é uma das primeiras pessoas pelas quais temos orado nessa luta contra o câncer já desde o mês de fevereiro, março, nós temos orado pela Carlen e, infelizmente, o tratamento de quimioterapia não fez o efeito esperado na diminuição do tumor, então os médicos e ela fizeram, então, este acordo sobre a questão da operação, né, da extração da sua mama em virtude do tumor, e vamos pedir a Deus para que, então, esta alternativa dê o resultado esperado. Que Deus ajude e abençoe a Carlen na sua recuperação, ok? Muito bem, temos, além desse agradecimento e desse pedido, o agradecimento pela vida da Catarina e o pedido pela cura da Carlen, aqui pela página de Framingham, nossa irmã Maria de Jesus, da igreja do Campo de Fora, está dando também aqui o seu boa noite, e ela comunica, o Gerson, seu esposo, está dando uma boa noite e agradecendo as orações pelo seu primo natalino e pede que confiemos na sua recuperação e que ele está cada dia melhor. Graças a Deus, Gerson. Grande abraço para você. Também aí estamos felizes pela recuperação do seu primo natalino. Se não me engano, o filho dele também estava outro dia acompanhando, não é? Então, que Deus esteja com o filho e com toda a família, abençoando a recuperação dele. Ela pede oração pela nossa irmã Lely. Nossa irmã Lely, da Igreja do Campo de Fora, já tem recebido nossa intercessão pelo câncer, a leucemia que ela tem enfrentado, e agora ela também sofreu um AVC hemorrágico. Foi operada, está na UTI, e que Deus, então, tenha misericórdia. Irmã Lely, que mora bem ao lado da Igreja do Campo de Fora, né? Tive ali a oportunidade de estar com ela, com as suas filhas, a Vera, a Mônica, também a netinha Giovana. Netinha é modo carinhoso, né? Uma jovem já. Que Deus, então, esteja dando forças, não é, para a família, e em especial para nossa querida Lely,
para que ela supere mais esta luta na sua vida. Uma boa noite também para a querida Célia Alves. E chegou então o momento, quero convidar aqui nossa oradora oficial dos cultos da quarta-feira, irmã Carol. Semana passada foi o irmão Manuel, então hoje eu vou convidar você, se vocês tiverem condições, de mais uma vez abrir aí o seu microfone e interceder por todos esses nossos pedidos, especialmente a irmã Lely e a Carlen, não é, que são questões relacionadas à saúde, e agradecer a vida da pequena Catarina. Uma boa noite, seja bem-vinda, querida. Boa noite, pastor. Vamos orar. Senhor bondoso Pai, que habita nas alturas dos céus, estamos aqui mais uma vez na tua presença para te agradecer de tudo que o Senhor tem feito conosco durante o dia. E o privilégio de estar aqui mais uma vez para trazer os nossos pedidos, nosso agradecimento. Por favor. Nesse momento, pedimos pelas pessoas que se encontram doentes, como a Carlin, a Leila e a outra pequena que o Senhor falou. Também não esqueçamos do pequeno Levi também. Verdade, Deus, por favor. E a Lúcia também, que vai fazer a cirurgia, mas é amanhã. Uhum. Que o Senhor possa protegê-la. Peço que o Senhor também tenha misericórdia de todas as pessoas que estão nos hospitais, nursing home ou em casa. Amém, Jesus. Também por todas as pessoas, principalmente aquelas pessoas que estão sofrendo de câncer, Senhor. Que o Senhor vê para elas, o Senhor sabe o que é melhor para cada um. Que o Senhor também vê para a Mariana, enfim, todas as pessoas. O Senhor sabe melhor do que nós o que elas estão precisando. O Senhor conhece os seus corações. Também atende todos os pedidos que foram formulados hoje. Também abençoa a mensagem dessa noite. Abençoa o pastor. Dirige a nossa mente com o poder do teu Santo Espírito, que possamos entender a mensagem. Prepara nossos corações. Perdoe todos os nossos pecados. São bênçãos que pedimos no nome para amor de Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém, Senhor, amém. Deus seja louvado. Muito obrigado, irmã Carol, mais uma vez. Irmão Manuel, Deus esteja com vocês. Obrigado. Muito bem, meus queridos, nós temos então a oportunidade de dar sequência à nossa série de estudos e agradecer a Deus, não é, pelas bênçãos, pela oportunidade da liberdade religiosa para estudarmos a sua palavra. Também peço que vocês continuem orando pelo sobrinho da minha sogra, chamado Emílio. Nós temos orado por ele também todos os dias. Sexta-feira vai ser um dia muito especial na questão que está relacionada à sua saúde, há uma necessidade de cirurgia cardíaca. Então, por favor, não esqueçam também de clamar pela vida do Emílio Ambrosano, é o sobrinho da minha sogra. Muito bem, dando uma boa noite ao querido Marcelo Costa, sempre bom tê-lo conosco. Deus esteja com você aí pelas estradas americanas e que ele te proteja e te acompanhe. Marcelo, é muito bom tê-lo conosco, viu? Muito bem, meus queridos, eu queria então mais uma vez chamar aqui a atenção de vocês para o material que preparamos para esta noite. É importante que você esteja sempre tendo aí boas informações e eu gosto de usar então esses slides para que tudo fique bem claro no seu estudo para conosco aqui durante estas semanas. Quero relembrar vocês que sempre estão conosco que toda a série está disponível também no YouTube, ok? Basta que você coloque aí @Família Primeiro Encontro no YouTube e você vai ali nos cultos, tem a playlist com a série dos vídeos, está ali, Culto Distrital Online. E aí você clica e você vai achar as 15 mensagens anteriores da mensagem que estamos estudando hoje, para que você não perca aí a linha de raciocínio e possa entender
todo o processo, não é? Todo o histórico, como o dom de profecia chega até nós, como a Bíblia chegou até nós e como nós podemos confiar de que estamos no caminho correto, ok? Além de estar disponível também aí nas páginas do Facebook que vocês acompanham, tanto da Família Primeiro Encontro, quanto das nossas igrejas de Framingham, Seekonk e Pawtucket. Os vídeos também ficam aí disponibilizados. Basta você localizar e no setor de vídeos, eles estão todos numerados, 1, 2, 3, até hoje, que é o 16, e os próximos que virão na sequência. Muito bem, Bíblias já disponíveis. Espero que você tenha condição de ter uma Bíblia aí nas suas mãos, para que nós possamos avançar no nosso estudo. Lembrando que, então, na semana passada, nós estudamos profundamente a respeito do dom de profecia na vida de Ellen White. E a partir daí, estamos então agora também preparados, nesta noite, para estudarmos a relação dela com a missão da Igreja Adventista, que também, biblicamente, já descobrimos ser o povo remanescente no tempo do fim, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, Apocalipse 12, 17, características da Igreja remanescente. Porém, é sempre importante a gente relembrar o que estudamos na semana passada. E na semana passada, nós compartilhamos com vocês que os escritos e o ministério de Ellen White foram e ainda estão focados em 2 pontos principais, que estão aí no finalzinho do slide: conduzir pessoas a Cristo e a Bíblia. Então, quem diz que Ellen White é a Bíblia dos Adventistas não sabe do que está falando. Está falando coisa errada. A Bíblia dos Adventistas é a única Bíblia que chegou até as nossas mãos. A palavra de Deus como ela é, do Gênesis ao Apocalipse. Não é só o Novo Testamento, não. É a Bíblia toda. Toda esta Bíblia é a nossa regra de fé e prática, conforme o movimento protestante. E a Bíblia interpreta a si mesma. Portanto, nós cremos pelos sinais característicos da vida de um profeta encontrados na Bíblia, que este dom se manifestou em Ellen White. E ela, então, através da sua vida, dos seus escritos, do seu ministério, conduzia pessoas a Jesus e a palavra. E é vital, então, que os adventistas do sétimo dia e os outros que sejam interessados no ministério de Ellen White orientem a compreensão da sua vida e dos seus escritos através deste foco. Tudo que ela produziu e buscou viver tem a ver com este foco: conduzir pessoas a Cristo e a Bíblia. Foram aí praticamente um pouco mais de 70 anos de ministério, mais de 2.000 visões e sonhos, mais de 100.000 páginas escritas em assuntos como saúde, educação, vida familiar, temperança, evangelismo, obra médica, ministério de publicações, entre outras áreas. Além disso, fora do reconhecimento da Igreja Adventista, Ellen White também tem reconhecimento público. Por exemplo, a revista Smithsonian nomeou Ellen White entre os 100 americanos mais significativos de todos os tempos. Portanto, desde os 17 anos de idade, quando recebeu então a primeira visão, em 1844, até o final da sua vida, Ellen recebeu o que ela e muitos outros criam serem sonhos proféticos e visões sobrenaturais. Estes sonhos e visões ajudaram e encorajaram as pessoas na sua caminhada com Jesus e apresentaram uma imagem do caráter de Deus e também do conflito cósmico entre o bem e o mal, orientando o estabelecimento daquela que se tornou a Igreja Adventista do sétimo dia. Muito bem. Recapitulando então o tema da semana passada, vamos para o nosso tema de hoje: Ellen White e a missão adventista. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 14, livro do profeta João, o revelador, Apocalipse 14,
leitura do verso número 13. Apocalipse 14, leitura do verso 13. Eu leio na Nova Almeida Atualizada. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Queridos, certamente palavras que têm muito a ver com a vida e obra desta mulher. No dia 24 de julho de 1915, ela então faleceu e teve a sua cerimônia de sepultamento, funeral, realizada na Igreja Adventista do Sétimo Dia, conhecida como Tabernáculo Daime. O daime corresponde a uma moeda de 10 centavos aqui nos Estados Unidos. E esta igreja adventista em Battle Creek, Michigan, ficou conhecida como Tabernáculo Daime porque ela foi construída com doações que, na sua maioria, eram moedas de 10 centavos. Por isso, esta enorme igreja, que servia a toda a comunidade, sediando reuniões do conselho da cidade, era uma igreja multiuso, já naquela época em que Ellen White vivia. A igreja era cedida para em reuniões da comunidade, para apoiar a comunidade, e era chamada de Tabernáculo Daime. Ainda assim é conhecida porque foi construída com moedas, na sua maioria das doações, moedas de 10 centavos. Muito bem, Arthur Daniels, então presidente da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, que havia conhecido e trabalhado com Ellen White por 25 anos, falando já há 14 anos, quando ele discursou aí no velório de Ellen White, ele já era líder da igreja há 14 anos, e esta igreja, que vocês se lembram, começou com um punhado de pessoas que decidiu continuar firme na certeza de que havia verdade na volta de Cristo, e que aprendeu agora a receber do Senhor as novas revelações sobre sobre o ministério de Cristo no santuário celestial, sobre o sábado e sobre o dom de profecia. Aquele pequeno grupo, já agora em 1915, praticamente era já um movimento global. E neste dia, no seu discurso, durante o funeral de Ellen White, Daniels enfatizou o seguinte aspecto. Aí está as palavras do presidente mundial da igreja à época do falecimento de Ellen White. E ele disse: nos escritos de Ellen White são destacadas as responsabilidades da igreja em casa e no serviço das missões estrangeiras. Cada membro do corpo é exortado a ser uma luz no mundo, uma bênção para aqueles com quem pode se relacionar. E Daniels continuou dizendo: vão a todo mundo, doem a todo mundo, trabalhem por todo mundo. E a exortação expressa ao longo de todos os escritos de Ellen White. Interessante esta ênfase que o então presidente da igreja destaca exatamente nos escritos de Ellen White. A missão, o estímulo à missão. E é surpreendente que, com a vantagem desta visão retrospectiva, não é? Olhando para trás, olhando então para os 70 anos de ministério profético de Ellen White, cheguemos à conclusão de que o tema em destaque nos seus escritos era exatamente a missão em geral, sobretudo a missão estrangeira. Já lá naquela época, não é? Perto já nessa virada do século XIX para o século XX, você tem alguém que está realmente pensando na expansão do reino de Deus para além das fronteiras dos Estados Unidos da América do Norte. Cada vez mais, com o passar dos anos,
a serva do Senhor enfatizava a necessidade de se anunciar as boas novas e as verdades proféticas do Apocalipse em todos os lugares, a todos os povos, particularmente àqueles que nem sequer tinham ouvido falar que existia evangelho. Seus escritos, queridos irmãos e amigos, na fase inicial, enfocando a missão estrangeira, ajudaram a afastar a Igreja Adventista do Sétimo Dia de um foco exclusivamente americano, na direção de uma visão global. Não fosse o dom de profecia manifestado em Ellen White, aquele grupo de pioneiros adventistas estaria preocupado tão somente com os Estados Unidos. Foi o dom de profecia, através de Ellen White, que deu àqueles líderes agora a visão para fora dos Estados Unidos. É uma evidência disso, exatamente esta expressão, todo o mundo. Esta expressão está presente ao longo de todos os escritos de Ellen White. A todo momento, você encontra Ellen White citando exatamente esta frase, a todo mundo. No seu pensamento, nossa rede de escolas, toda a nossa literatura, nossa rede de hospitais, clínicas, nosso estilo de vida mais saudável, tudo isso são diferentes maneiras de erguer o nosso Senhor, Salvador, Redentor e Sumo Sacerdote diante do mundo. Atenção, pega a visão aí, meu irmão, minha irmã, ninguém é salvo por ser vegetariano, ninguém é salvo por guardar o sábado, ninguém é salvo porque devolve o dízimo, ninguém é salvo porque não come carne de porco. Por favor, nós somos salvos pela graça, mas todas estas outras, digamos, ferramentas, todos estes privilégios que nós temos, mensagem de saúde, boa literatura, uma rede de escolas, uma rede de clínicas, uma rede de publicadoras, tudo isso são ferramentas para exaltar a Cristo, a salvação única e exclusivamente pela fé em Cristo. Uma declaração extremamente importante que você deve sempre lembrar. Por isso, pessoalmente, para destacar esta necessidade de missão, para que a igreja enxergasse a necessidade de crescimento, boa noite, Rizomar, a necessidade de crescimento além das suas fronteiras, Ellen White fez a sua contribuição pessoal. Pessoalmente, ela investiu sua vida em serviço ativo para a causa de Deus. Dos 17 aos 87 anos de idade, ela esteve ativa no seu ministério em prol do Evangelho do Senhor. Ela viajou extensamente pelos Estados Unidos entre 1846 e 1885. Na sequência, ainda em 1885, mudou-se para a Europa, onde visitou ali vários países, Suíça, Alemanha, Inglaterra, Itália, os países nórdicos, contribuindo e incentivando o nascimento do adventismo na Europa por 2 anos. E, na sequência, ela, então, a partir de 1891, mudou-se para a Austrália e morou nesta casa que está aí, exatamente, ela está sentada ali, a cadeira, no centro da porta. Ela morou nesta casa por 9 anos e viajou ali pelas várias colônias da Austrália, se dedicando à edificação da obra adventista naquela região, a Oceania. Então, ela mesma deu o seu exemplo, rompendo as fronteiras dos Estados Unidos. Eu não sei se isso é uma novidade para você. Se você achou que Ellen White viveu apenas nos Estados Unidos, não. Em nome da obra do Senhor, ela morou em outros países, viveu em outros países para expandir o reino. Portanto, uma declaração de Cristo é fundamental para que eu e você possamos compreender a empolgação dela em promover esta missão global.
E ela usava este verso bíblico na extrema urgência da proclamação do evangelho. Abra sua Bíblia, por favor, e leia comigo Mateus 24:14. Lembrando, se você ainda não sabe, estas ondas que estão aí do lado esquerdo, nesse quadrinho da tela, elas representam as ondas da voz dizendo I love you. E eu queria que você olhasse para estas ondas de voz e ouvisse quando Deus fala, eu te amo, meu filho, minha filha. É isso que ele está dizendo para você agora. Meu filho, minha filha, eu te amo, I love you. E as ondas da voz do Senhor têm este formato aí, as ondas da voz. Mateus 24:14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E o que vai acontecer, meus irmãos e irmãs? Virá o fim. Ellen White pregava com muita ênfase este verso. Ela tinha muita urgência que isso acontecesse. Fica claro que um dos mais importantes princípios missionários extraídos por Ellen White deste verso é que cada adventista é responsável por alcançar o mundo. Você é responsável em divulgar e alcançar o evangelho ao redor de onde você está. E ela voltou a este tema vez após outra, repetidamente, usando a linguagem de Mateus 24 e também a linguagem do Apocalipse capítulo 14, a tríplice mensagem angélica, em particular a primeira mensagem do primeiro anjo, Apocalipse 14:6, a obra finalizadora do evangelho, que é então levada a toda a tribo, língua e povo. Mensagem do primeiro anjo, Apocalipse 14, verso 6. Num sermão feito para uma reunião geral da Igreja Adventista em 1903, a senhora White desafiou líderes da igreja e os demais ouvintes presentes naquele lugar, a mesma igreja que mostramos onde ela foi velada. Anos antes, ela estava ali pregando, a igreja de Battle Creek. E ali, em 1903, ela viria a falecer 12 anos depois, ela pergunta, o que eu posso fazer para proclamar a mensagem do terceiro anjo? Ela pede às pessoas para refletirem nesta pergunta, e eu peço que você faça o mesmo. O que é que você está fazendo para repartir esta mensagem do terceiro anjo, ou seja, este evangelho eterno pregado a toda nação, língua, tribo e povo? Cristo veio a este mundo para dar a mensagem ao seu povo e para que Cristo veio a este mundo para dar a mensagem ao seu servo, para que este a desse às igrejas. Esta mensagem deve ser proclamada a toda nação, tribo, língua e povo. Como devemos proclamá-la? Estas mesmas perguntas ecoam hoje entre nós. O que estamos fazendo para proclamar este evangelho do reino? Outro princípio importante, além deste, Mateus 24:14, outro princípio importante no pensamento de Ellen White sobre a missão era a necessidade de que os missionários encarnassem, entre aspas, a Cristo. Ou seja, é aquilo que os missiólogos modernos chamam de missão encarnada. Eu e você somos desafiados pela serva do Senhor a encarnar Jesus para vivermos esta missão. Noutro ambiente, escrevendo agora uma carta em 1887 para este pastor chamado Charles Boyd, e ele foi um dos pioneiros do adventismo na África do Sul. Então, enquanto ele se preparava, junto com a sua esposa Maud, Ellen White então escreveu uma carta ao pastor Charles Boyd, e nesta carta ela escreveu, entre outras coisas, esta mensagem: não sinta que seu dever sagrado seja dizer ao povo primeiramente, somos adventistas do sétimo dia, e cremos que o sétimo dia é o sábado.
cremos na não imortalidade da alma. E assim, desta forma, colocando estas doutrinas como primeiro impacto, erguer barreiras mais formidáveis entre vocês e aqueles a quem vocês desejam alcançar. O conselho inspirado, falem com eles quando tiverem oportunidade sobre os pontos de doutrina em que vocês podem concordar, não naquilo que vai haver reação e discordância. Fale naquilo que vocês concordam. Deem-lhes provas de que vocês são cristãos e que vocês amam a sua salvação. Assim, vocês conquistarão a sua confiança e, em seguida, haverá tempo suficiente para as doutrinas. Ora, queridos, através exatamente da inspiração divina, essa mulher semi-alfabetizada já dava uma aula de contextualização. Por que será que algumas pessoas insistem em querer humilhar as outras, querendo dar a elas informações que elas não estão preparadas para receber? Olha o conselho divino, busque aquilo em que vocês concordam primeiro, e depois você apresenta o restante. Primeiro mostre que você é cristão de verdade, que existe amor de Cristo. É o hino que nós cantamos hoje, transbordando em amor. Primeiro transborde em amor. E assim as pessoas terão confiança de ouvir aquilo que ainda elas não conhecem ou rejeitam. Extraordinário conselho para um casal americano que se mudou para a África do Sul, numa cultura totalmente diferente. Por isso, é importante que você abra a sua Bíblia, porque este é um princípio bíblico. E o apóstolo Paulo deixou isso registrado, meus irmãos. Então, vamos ter cuidado ao fazer nossa abordagem, para não ofender, não machucar, não humilhar ninguém. Não é esse o propósito do Evangelho. Abra a sua Bíblia e aprenda aí a deixar bem destacado na sua Bíblia esta passagem que nos ajuda a entender a contextualização do Evangelho, da mensagem. O apóstolo diz, porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Verso 20, para com os judeus eu me fiz como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora eu não esteja debaixo da lei, ele já havia aceitado a graça de Cristo. Ele está falando aqui, obviamente, daqueles que eram como fariseus, achando que a lei salvava. Verso 21, aos sem lei, o outro extremo. Enquanto havia um extremo que achava que a lei era tudo, havia o outro extremo que achava que a lei não era nada. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Verso 22, fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos, e fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar quantos? Salvar alguns. Contextualização, meus queridos. Conselho inspirado e que também servia de princípio para Ellen White. Portanto, encarnar a Cristo também significa outra coisa muito importante. E isso é uma mensagem forte. Encarnar Cristo, ou seja, viver como Cristo na comunidade, entre outros muros que derrubamos, está também o muro da discriminação racial. Meus irmãos e irmãs, amigos, quem entrega a vida a Cristo não se preocupa com a cor de pele de ninguém. A salvação é para todos. E já naquela época, virada do século XIX para o século XX, Ellen White chamou a atenção, especialmente de missionários europeus, mais diretamente missionários do Reino Unido, que ao se oferecerem para trabalhar no oeste da África, do Paquistão e do Oriente Médio, tinham posturas racistas.
É isso mesmo. A igreja reconheceu isso. E a igreja pediu desculpas por isso. E já lá naquela época, Ellen White escreveu uma dura carta a um dos líderes da igreja adventista na Europa, chamando a sua atenção para isto. O líder W.S. Haidt recebeu esta carta em 1900. Notem, com relação à questão de casta e cor, nada se poderia ganhar fazendo uma distinção definida, mas o Espírito de Deus seria entristecido. Estamos todos, brancos, negros, amarelos, todos, estamos nos preparando para o mesmo céu. Temos o mesmo Pai Celestial e o mesmo Redentor que nos amou e se entregou por todos nós. Atenção, sem distinção. A cor da pele, guarde esta frase, a cor da pele não é nenhum critério quanto ao valor da pessoa. Amém? Graças a Deus, isso em 1900, meus queridos. 1900, dentro de um país que adotava a escravidão, os Estados Unidos. A serva do Senhor, que estava na Austrália, nessa época, lembram-se, ela mudou-se para a Austrália em 1891 e ficou até 1900. Ela ainda estava na Austrália quando escreveu esta carta para os líderes da igreja na Europa, reprovando a postura racista de alguns missionários brancos adventistas. Portanto, de fato, louvado seja o Senhor por orientar a sua igreja nos mínimos detalhes, incluindo na questão da não discriminação racial. Falamos, então, da sua empolgação em pregar o evangelho do reino, falamos, então, exatamente desta postura de que a missão deve ser encarnada. Eu e você temos que ser Cristo para as pessoas, temos que estar envolvidos com as pessoas. E, finalmente, quero chamar a atenção numa fase em que Ellen White já era idosa, e ela enfatizava, mais uma vez, cada vez mais, que a missão deveria ser pregada a todos os povos e crenças, sem nenhuma distinção. Os adventistas do sétimo dia, até a década de 1890, não aceitavam pregar fora dos Estados Unidos. Eles entendiam que a missão era para alcançar as pessoas na América, não enxergavam outras realidades não cristãs, realidades pagãs, enfim, eles não enxergavam esta necessidade de alcançar outros povos. E Ellen White insistiu e deu à igreja a abertura para esta visão. E num dos seus artigos, escritos em 1902, Ellen White então escreveu o seguinte: o mundo inteiro está se abrindo para o evangelho. 1902, ok? A Etiópia está estendendo as mãos para Deus. Do Japão, da China e da Índia. E desde as terras ainda escuras do nosso continente, de todos os lados deste nosso mundo, vem o clamor do coração ferido pelo pecado por um conhecimento do Deus de amor. Milhões e milhões nunca ouviram falar tanto de Deus ou do seu amor revelado em Cristo. Atenção, guarda isso aí na sua mente. É direito dessas pessoas que nunca ouviram ouvir que Jesus as ama e que ele breve voltará. Sabe, meus irmãos, nós estamos aqui em tão boas circunstâncias, não é? Algumas pessoas pelo Zoom, outras pessoas pelo Face, mas a grande maioria não está conectada. Nós temos o direito de ouvir sobre Jesus qualquer dia, qualquer hora, várias vezes por dia. Mas está vendo aí nesse mapa? Esse mapa é de 2022. Todas estas regiões marcadas de vermelho são regiões inalcançadas pelo Evangelho. São segmentos de populações que não têm sequer a Bíblia
traduzida para sua língua ou dialeto. Então, enquanto muitos de nós ouvimos sobre Jesus todo santo dia e sequer nos importamos com isso, a ponto de termos outros compromissos e não estarmos nem interessados no estudo da palavra, no culto, nós temos aí bilhões de seres humanos que sequer ouviram o nome Jesus Cristo. E isto desde 1900, desde a virada do século XIX para o XX, o dom de profecia tem dito para nós: acordem, preguem este evangelho, vivam encarnados, estejam misturados, doem-se, preguem, se motivem, saiam da sua zona de conforto, para que o evangelho seja pregado. Ah, queridos, o mundo inteiro está aberto para o evangelho. E será que nós estamos atentos a isso? Vamos nos lembrar do ID específico do povo remanescente. Nós conhecemos o ID do cristianismo, Mateus 28, 18 a 20. Ide, portanto, fazei discípulos, batizando e ensinando. Pois bem, Apocalipse 10, verso 11, é o ID específico para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Este ID é o nosso ID, Apocalipse 10, verso 11. E então me disseram: é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Meus irmãos e amigos, certamente, através de Ellen White, esta serva do Senhor foi fundamental nesse processo de transição de uma denominação que seria apenas norte-americana e que, através do dom de profecia, se tornou um movimento mundial. Em 1863, quando a igreja foi oficialmente organizada, nós tínhamos nos Estados Unidos 3.500 adventistas. Prestou atenção aí? Quando esta igreja oficialmente foi organizada, lembre-se, ela surgiu por um grupo remanescente ali dos mileritas, que continuaram firmes na convicção da breve volta de Jesus em 1844. Quase 19 anos depois, 1863, a igreja foi oficialmente organizada com 3.500 membros. Esses dados são dados de 2022. Cerca de 22 milhões de pessoas em todos os continentes são adventistas do sétimo dia. Nossa sede mundial fica em Silver Spring, aqui na América, no estado de Maryland, e nós temos hoje quase 100 mil igrejas, 95.300 igrejas espalhadas pelo mundo, mais de 153 mil grupos, não é? Que não chegam a ser igrejas organizadas, mas são pessoas que se reúnem, não é? Em grupos para adorar ao Senhor, sendo adventistas do sétimo dia, ou então aprendendo a viver o adventismo do sétimo dia. São mais de 153 mil pontos espalhados no planeta. Hoje, nós temos 57% de mulheres, 43% de homens como adventistas do sétimo dia, presentes em todos os continentes, divididos nestas sedes regionais que vocês estão vendo aí. E você percebe que muitos locais, num segmento aí, um bonequinho completo desse, significam 500 mil pessoas, não é? Então você tem aí, em muitos lugares, o desafio da igreja ainda crescer e crescer muito. Por exemplo, se você notar ali no Norte América, nós somos pouco mais de 1 milhão, 1,5 milhão. E quantas pessoas moram na Norte América? Só nos Estados Unidos são agora eu nem me lembro. O Brasil são 200 milhões, Estados Unidos deve ter perto do dobro disso. Então, perceba que nós temos muito a crescer na Europa, na Ásia. Esse é um grande desafio, meus queridos.
apesar do grande crescimento que a igreja apresenta na América Latina, na África subsaariana, existem bilhões, é isso mesmo, existem bilhões de pessoas na Ásia, Oriente Médio, Norte da África, Europa Ocidental, que ainda precisam ouvir do Evangelho Eterno. Temos mais de 9.000 escolas, é a segunda maior rede de educação privada no mundo. Temos mais de 1.700 hospitais, clínicas de saúde, 57 casas publicadoras e mais de 27.000 colportores, as pessoas que vivem da venda dos livros denominacionais. E tudo isso começou num humilde movimento aqui na Nova Inglaterra. Meia dúzia de pessoas, um pouco mais, e o grupo foi crescendo. E tudo isto foi alcançado por uma característica: o dom de profecia. Você percebe que nós temos que dar glória a Deus, a certeza de um dom que nos leva à sua palavra e nos leva a Jesus? Então, meus queridos, temos que fazer uma reflexão. A reflexão de honrar a Cristo, sendo canais de transmissão de luz do céu e da graça para este mundo escuro no qual estamos vivendo. Você aceita? Ah, pastor, mas eu não tenho coragem de mudar de país, mudar de continente para ser missionário. Mas então apoie a missão da igreja. Especialmente nas ofertas da nossa escola sabatina, nós temos condição de apoiar nossos missionários em todos os lugares do mundo, até nos países onde a igreja não pode dizer que está, para que o missionário não seja morto. Nossas ofertas chegam e apoiam os nossos missionários nesses lugares. Se você não pode ir pessoalmente, apoie financeiramente e apoie orando também. Neste momento, eu queria apresentar para você este aplicativo chamado Joshua Project. Esse aplicativo é um aplicativo cristão que mostra exatamente quais são os lugares onde o evangelho ainda não chegou e que vai mandar no seu celular todos os dias um segmento de pessoas para você orar por eles, para que o evangelho alcance essas pessoas, para que a Bíblia seja traduzida na língua dessas pessoas. Hoje, vocês estão vendo aí na tela, nós temos cerca de mais de 17.400 segmentos de população, ok? Mais de 17.000 diferentes segmentos de pessoas. E destas, nós temos mais de 7.300 que não conhecem o Evangelho. Ou seja, de 17.000, 7.000 nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Esse é um desafio, mas se você quiser, você pode ter no celular, recebendo todos os dias exatamente um desses povos para orar. Hoje, nós estamos orando pelo povo Agul, que é um povo que vive na região da Rússia. São 35.000 pessoas. 35.000 pessoas que são islâmicas na sua religião primária e que não tem nenhum cristianismo lá entre eles. Nenhum segmento cristão está entre o povo Agul. E você vai poder saber até se, por exemplo, eles têm o online, o áudio do Novo Testamento. Mas só isso. Até isso, o aplicativo mostra para você se a Bíblia está traduzida para esse povo ou não. E o que você vai fazer? Você simplesmente vai orar, pedindo a Deus que mande um missionário, que mande a Bíblia, e que Deus converta pessoas nesses mais de 7.000 segmentos de pessoas que não conhecem Jesus. Será que eu e você podemos fazer parte desse movimento? Conhecedores da verdade do Evangelho e pessoas que fazem parte ativa da pregação de Cristo aqui onde estamos, onde moramos, mas sem esquecer de todo
este planeta, onde mais de 7.000 segmentos de pessoas ainda não conhecem o Evangelho. Então, graças a Deus pelo dom de profecia, graças a Deus pela liberdade religiosa, graças a Deus pela Bíblia, e graças a Deus por fazermos parte da Igreja Remanescente, Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem como missão, através do dom de profecia, divulgar esta mensagem que prepara pessoas para verem Cristo voltar. Você aceita? Você aceita estar nesse movimento? Aceita apoiar esse movimento? Aceita apoiar esta iniciativa, tendo sempre a convicção de que vale a pena, sim, guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus, que é o dom de profecia, que nos dá a segurança de chegarmos no nosso objetivo. Senhor Jesus, por favor, conceda-nos o privilégio de nos mantermos fiéis à Tua palavra. Conceda-nos o privilégio, Senhor, de sermos pessoas usadas por Ti para a pregação do Teu Evangelho. Muito obrigado, porque o Seu dom de profecia se manifestou também nesse tempo em que estamos vivendo. E temos o presente de Deus, que nos ajuda, através dos escritos da vida, do legado de Ellen White, de termos mais valor na Bíblia que possuímos e, através dela, aceitarmos a Jesus como nosso Senhor, Salvador e Redentor. Por favor, Deus, usa-nos. Muitas pessoas ao nosso redor, nos países em que moramos, e especialmente em países mais distantes, precisam também saber que Cristo está voltando. Então, que sejamos usados, Deus, através da nossa influência pessoal, muitos que podem ser missionários fora dos seus países. Também, Senhor, nos ajudando através das nossas ofertas e ajudando também através da nossa oração intercessora, para que o Teu Evangelho alcance toda a criatura e o Senhor volte para nos buscar. Dá-nos esta bênção e que possamos valorizar cada minuto da nossa liberdade para não só aprendermos da Tua palavra, mas também para divulgá-la e preparar pessoas para o breve encontro contigo. Em Tuas mãos, todos os pedidos e agradecimentos compartilhados e que ficaram nos corações nesta noite, e que possamos avançar sempre com a certeza de que o mesmo Deus que guiou o seu povo no passado está nos guiando no presente e vai nos guiar no futuro até a eternidade. A Tua bênção e a Tua paz, pedindo o Teu breve retorno, oramos em nome de Jesus, agradecidos e dizendo amém e graças a Deus. Que Deus seja louvado pela sua vida e que juntos continuemos firmes neste caminho. Amanhã, 6h, estaremos juntos na família Primeiro Encontro. E agora, a próxima quarta-feira, teremos aqui um pastor convidado, um pregador convidado, nas próximas 2 semanas. Estarei entrando em férias pastorais na próxima segunda, mas o culto será mantido, tá bem? E daqui a 15 dias, então, nós retomamos a nossa série de Espírito de Profecia, do Dom de Profecia. Na próxima quarta, das próximas 2 quartas-feiras, teremos aqui um pregador convidado e eu peço que vocês prestigiem. E amanhã, 6h, estaremos juntos na família Primeiro Encontro. Deus te abençoe e lembre-se, breve Jesus voltará. Boa noite.